Olá, meus amados do YouTube. Mais uma vez, eu peço licença para entrar no celular e convidar você para, junto comigo, participar desse banquete que vai ser servido agora. Meu amado, eu convido você também para participar, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas que, como eu, como você, andávamos necessitado de uma palavra desta, essa palavra, se você compartilhar nas suas redes sociais, você der um like, se inscrever neste canal vai crescer e vai alcançar outras pessoas que esperam ouvir uma palavra sem braganha, sem mistura, a palavra que vai ser servido agora. Meu amado, também eu convido você para assistir domingo, né? Que eu não prego mais o que eu pregava no dia de hoje, eu pregava domingo. Hoje, agora não, eu parei de pregar a mesma coisa. Então, hoje eu vou pregar uma coisa, domingo pregarei outra. Então, a palavra de domingo é: não existe demônio como ser espiritual. Então, essa é para domingo, que você está convidado para assistir junto comigo lá no Facebook, Ed do Teclado. Você vai me encontrar lá como Ed do Teclado. Você vai encontrar lá no Facebook. A partir das 8 horas da manhã, eu estou servindo este pão lá no Facebook. Não existe demônio como ser espiritual. E agora eu quero compartilhar com você, quero participar junto com você. O título da nossa palavra de agora é: para onde vai a alma? Não é? Para onde vai a alma? Isso nós vamos adentrar agora, meu amado e minha amada, nesse conhecimento. Para onde vai a alma? Porque é o que se prega dentro dessas chamadas igrejas por aí. Pregar, ganhar alma, você precisa ganhar alma, você precisa ganhar alma. Mas às vezes a pessoa não sabe o que é alma. Quer ganhar alma sem saber o que é a alma. Porque o crente, ele não sabe o que é alma, ele não sabe quem ministra essa nova aliança, porque nós vivemos numa nova aliança. O crente, ele não sabe quem ministra. Para o crente, é anjo que ministra. Mas anjo não ministra nessa nova aliança. Nessa nova aliança, quem ministra é o Espírito Santo. Então, meu amado, não adianta ficar quem vê um anjo vem me trazer uma palavra, o anjo vem me trazer isso, o anjo vem te trazer um... Não existe isso. Nessa nova aliança em que nós vivemos, não existe anjo para este serviço. Deus pode até usar os anjos deles para outro serviço. Por exemplo, se você ler o livro de Enoque, você pode comprar, adquirir esse livro de Enoque, ou baixar da internet. Eu, por exemplo, eu tive conhecimento desse livro de Enoque porque eu baixei ele na internet e li ele todo, o livro todo. Então, meu amado, eu recomendo esse livro para todos, né? Compre, se você gosta de ter um livro dentro de casa, um bom livro dentro de casa, porque é um excelente livro. Para começar, esse livro de Enoque, ele está na Bíblia original, a Bíblia Código X, né? Eu acho que é isso. Ele está lá. Foi a Igreja Romana que tirou esse livro da Bíblia da original. Foi a Igreja Romana que tirou fora. Não foi Deus, não foi ninguém, foi a Igreja Romana que tirou. A Igreja Romana entendeu que o livro de Enoque não podia ficar na Bíblia aqui, ó. Por quê? Ia libertar você. Libertaria o povo. Porque o livro de Enoque, ele traz grandes informações, traz grandes conhecimentos. É só você ler o livro de Enoque. Então, se você ler o livro de Enoque, você vai ver
Onde que os anjos ministram hoje? Não é hoje aqui, nesta palavra, não é na igreja de Cristo os anjos ministram. Na igreja de Cristo, quem ministra é o Espírito Santo. Aí você lê no livro de Enoque, você vai ver qual é o trabalho dos anjos hoje. Foi e é hoje ainda, né? Você vai ver. Então, meu amado, esse é o título da nossa palestra. Para onde vai a alma? Vou pedir para você acompanhar comigo na sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4. A minha já está aberta aqui. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Um versículo só nós vamos ver nessa carta. No amor não existe medo. É isso mesmo, é. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Meu amado e minha amada, o que é que você entendeu aqui já? Vamos repetir? No amor, nós não lemos nem o versículo todo, lemos a metade do versículo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O que é que acontece? O que é que você vê, acontece, você vê dentro das igrejas do sistema religioso evangélico? Uma igreja que diz que é de Cristo, que diz que tem o amor de Deus, porque hoje nós vivemos no amor de Deus, né? A igreja de Cristo vive no amor de Deus. E no amor, nós temos que ter medo? Aqui está dizendo que não existe medo no amor. E uma igreja aí com medo de Satanás, com medo de diabo. Um diabo, um Satanás que nem existe. E a igreja com medo. Porque as igrejas, os crentes, que eu chamo de cliente, eu chamo no castelhano é cliente. Então os clientes das igrejas hoje vivem com medo, vivem dentro de uma chamada igreja, não por amor a Deus, mas com medo de Satanás, com medo de demônio. E está dizendo aqui que no amor, que é o reino que nós vivemos, que é o amor de Deus, o amor da nova aliança, o amor da graça de Cristo, não existe medo. Então nós não podemos ter medo, né? Vamos terminar de ler esse versículo? Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. O medo produz tormento. É a igreja que nós vemos hoje. Uma igreja atormentada. Uma igreja que vive com demônio para tudo quanto é lado. Uma igreja que vê demônio até na sopa. Então, nós vemos hoje aí uma igreja que se chama de Cristo atormentada. Com medo de demônio. Demônio está em toda parte da vida deles. É no casamento, é nos familiares. Em toda parte. Tanto é que nos cultos que eles fazem, fica aí, sai demônio. Não sai. Porque o que está nela não é demônio. É o Espírito Santo que ela não conhece. Que ela não tem esse conhecimento. Lhe falta o conhecimento que o que tem nela não é demônio, é o Espírito Santo. Então não tem nada para sair, não tem nada para tirar. Né? Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado. Olha só esta palavra. Aquele, meu amado, isso é riquíssimo. Essa palavra é de grande entendimento, de grande conhecimento.
conhecimento de grande revelação. E olha que nós estamos lendo João, né? João não é Novo Testamento, não. Se engana, não se engane. João não é Novo Testamento. João é da lei, porque João pregava a lei. Então, mas João entendia, né? Olha aqui, vamos ler de novo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme. Você conhece algum crente que não teme demônio, que não teme de Satanás? Eles temem a tudo. Eles só não temem a Deus. Mas o resto eles temem a tudo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aí, ó, uma igreja que se chama de Cristo, que não está aperfeiçoada. É por isso que eles vivem cheio de demônio, cheio de pecado. É por conta disso. Por quê? Porque eles não estão aperfeiçoados. Eu vi um cão desse aí essa semana no Facebook, né? Lá no canal do Facebook, dizendo que eles receberam o poder de apóstolo, de pastor, de profeta, para aperfeiçoar a igreja. Diz que Cristo, Jesus de Nazaré, Deus escolheu eles e deu este poder para aperfeiçoar a igreja. 2000 anos se passaram e a igreja não foi aperfeiçoada. Por quê? Eles estão na lei. Na lei não existia perfeição. O mais santo da lei era imundo. O mais santo da lei, o profeta Isaías, por exemplo, o mais santo da lei era imundo. O mais imundo da graça é santo. Mas eles, como não têm esse entendimento, fica dizendo aí, ó, que estão aí para aperfeiçoar a igreja. Tá aí uma igreja imperfeita. Uma igreja de Cristo imperfeita. E se a igreja está imperfeita, o sacrifício que foi feito na cruz valeu de quê? Valeu de nada. Não valeu de nada o sacrifício da cruz. Porque a igreja está imperfeita. O sangue não aperfeiçoou. O sacrifício não aperfeiçoou a igreja. Está aí uma igreja imunda. E o versículo está dizendo aqui, ó. Aquele que teme a demônio, aquele que teme Satanás e outras coisas, não é aperfeiçoado. Olha, meu amado, não é aperfeiçoado no amor. Não é aperfeiçoado. Eu vou atualizar os softwares. Não é aperfeiçoado na graça, em Cristo. Não é. Está muito bem claro isso? Muito bem claro isso. Muito bem claro. Então, se está claro, vamos partir para o nosso próximo assunto. Mateus 22. Abra a sua Bíblia junto comigo. Vamos ler junto. Mateus capítulo 22, o versículo 30. Vamos ler voltando para trás hoje. 22, versículo 30. Vamos ver aqui. Porque na ressurreição nem casa, é isso mesmo. Preste atenção nesse versículo, ele é revelador. É lei. Estamos lendo o livro de Mateus, que é Pedro, né? É pregação de Pedro. Mateus ele só relata, só escreveu, mas a palavra é de Pedro. E no livro de Mateus, no 22, versículo 30, preste atenção, isso é para você conhecer, que é a nossa. Qual é o título da nossa palestra hoje? Para onde vai a alma? Então não saia desse entendimento. Porque na ressurreição nem casam, nem se dá em casamento.
Essa passagem aqui, meu amado, minha amada, ela está relatando um mandamento da lei, que é o mandamento do levirato, né? O mandamento do levirato, que a pessoa, o casal se casava, o homem, o rapaz e a moça se casavam, o rapaz morria, então o irmão daquele rapaz tinha que se casar, era obrigado, né? Não era escolha, era obrigado. Era obrigado a se casar com a viúva. E assim sucessivamente. Sucessivamente. Né? Se o irmão era assim, a lei do levirato era assim. O casal se casava. Aí de repente, por uma coisa ou outra, o marido morria e não deixou filho. Então, o irmão do morto era obrigado, não era uma opção, era obrigado a se casar com a viúva, para que dela renascesse filho, renascesse o nome daquele que morreu, não do que casou, mas do que morreu. Então, esse irmão ia casar com a viúva, o primeiro filho que eles tivessem não ia trazer o nome dele, ia trazer o nome do defunto, o nome do que morreu, do irmão que morreu, não do vivo, era do que morreu, para ressuscitar o nome dele, a família dele. Assim era a lei do levirato, e é isso que está se tratando essa passagem aqui de Mateus. Vamos ler de novo para entender? Porque na ressurreição nem se casam, nem se dá em casamento. São, porém, como anjos. Mateus, Pedro, né? Aliás, que Mateus só escreveu isso aqui. Pedro, pregando lei, ele retratou aqui o quê? Anjos. Anjo. Lá em Paulo não retrata anjo. Porque Paulo ele pregava a graça. Na graça é o Espírito Santo. Mas como Pedro não pregava a graça, pregava a lei, na lei era anjo que ministrava. Então ele está falando aqui. Porém, como os anjos do céu, no céu, né? Como os anjos no céu. Volta para o versículo 28. Volta um pouquinho no versículo 28. Nós estamos tratando aqui do além do levirato. Pedro pregava a lei. Então, esse era o assunto aqui, dessa passagem aqui. É o assunto da lei do levirato. Né? Portanto, na ressurreição, da qual dos 7, essa foi a pergunta que os fariseus fizeram para Jesus nos dias da sua carne, né? Porque o casal se casava, o marido morria, a mulher casava com o irmão, o irmão tornava a morrer. E assim foi até o 7º. E eles perguntaram para Jesus, lá no céu, de quem seria a mulher. Né? Por último morreu a mulher, chegaria lá no céu, e de quem seria ela? Se ela já passou por 7 maridos. Essa foi a pergunta. Então, meus amados, para nós falar sobre alma, para nós primeiro nós temos que conhecer o que é a alma. O que é a alma? A alma, meus amados, são os desejos da carne. A alma, ela trabalha paralelo com a carne. A alma, ela faz os desejos da carne. É a alma. Por quê? É da alma que sai alegrias. Alegria de estar numa festa. Alegria de estar num leito, fazendo amor. Alegria de beber. Alegria. São essas alegrias. A fome sai da alma. É a alma que sente fome. O espírito não come. O espírito não bebe. Então, quem sente vontade de comer? A alma. É a alma que sente a vontade de comer para alimentar
a carne. Então, a alma e a carne são as duas faces da moeda. É as duas faces da moeda. Mas o que é que vai para o céu? O espírito, não a alma. Pois a alma é isso aí. Primeiro, para nós falar de alma, saber para onde vai a alma, nós temos que saber o que é a alma. São desejos, são os prazeres, são o sentimento. Quando você se machuca, quem é que sente a dor? A alma. Quando você vê uma pessoa, principalmente do seu seio antes queridos, quem é que sente dor por ela, por aquela pessoa? Tem sentimento por aquela pessoa, aquele ente querido que está machucado, está doente? A alma. É a alma. Então, é a alma que pede para casar. É a alma que quer o prazer do casamento. De ter uma mulher ao seu lado, de ter um homem ao seu lado. É a alma. É a alma que pede a comida. Uns quer sarapaté, outros quer buchada. Não, outra alma quer mocotó. Agora, meus amados, você imagine, se a alma vai para o céu, a bagunça que vai ficar lá. Como? Alma querendo sexo, porque é a alma que quer sexo. É a alma que satisfaz a carne. Os prazeres da carne saem da alma, passa primeiro pela alma. Pois é, e o Espírito? O Espírito é o filtro de tudo isto. O Espírito é o filtro. E o que se salva? O Espírito, né? Que está escrito lá, se não me engano, é em Salmo, né? Porque o corpo da gente, ele é feito de quê? De corpo, alma e espírito. E o que é que vai para o céu? O espírito. A alma se acaba, quando essa carne tombar, a alma também tomba. A alma acabou também ali, ó. Com a carne, junto com a carne, a alma se acaba. Junto com a carne. Então, é isso que nós precisamos entender primeiro. Para poder a gente falar que vai salvar uma alma, nós precisamos saber o que é a alma. A alma não é um espírito. A alma é os desejos, sentimentos, vontade, cheiro. Tudo isso é alma. Gosto, tudo isso é alma. É a alma que chora. É a alma que tem sentimento. Então, quando a carne morre, a alma se acaba também. E vamos entender isso, né? Versículo 28. Portanto, na ressurreição, eles perguntaram para Jesus de Nazaré: de qual dos 7 será a esposa? Do qual dos 7 será a esposa? Era um mandamento, a lei de Liverato. Né? Fizeram essa pergunta para Jesus. Porque todos os desposaram dela. Todos os 7 maridos que a pessoa teve. Isso aqui é uma parábola, né? Que falaram para Jesus. Todos os 7 foram marido daquela mulher. Ela morreu, por último ela morreu. E lá, se a alma vai para o céu, como é que fica isso aqui? Vamos ter grande problema aqui. Porque chega lá o primeiro marido, por exemplo, né? Tá lá o primeiro marido. E chega lá a mulher, minha esposa, você veio me encontrar. E os outros que viveram com ela? E os outros? A alma não se salva, meus amados. A alma não se salva. A alma são desejos, são sentimentos que se acaba com a carne. Vamos entender mais. Versículo 29. Respondeu Jesus: errais. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras. Errais, não conhecendo o Evangelho? Não conhecendo as Escrituras, a Torá.
conhecendo. Errar, vocês erram. Jesus respondeu para ele, vocês erram, porque vocês não conhecem a Escritura. E Jesus estava falando aqui com quem? Com os doutores da lei, os que faziam a lei para os outros cumprir. E Jesus foi isso, e foi a resposta que Jesus falou para ele: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. E os crentes erram hoje, por quê? Os crentes erram hoje porque não conhecem o Evangelho de Cristo. Não sabe quem é Deus, acha que Jesus de Nazaré é Deus e não é. Então aí, ó, eles erram, os crentes, os clientes de hoje, os clientes das igrejas erram por não conhecer o Evangelho. Né? Foi o que Jesus respondeu para os fariseus aqui. Nem o poder de Deus, nem o poder de Deus. Os crentes não conhecem o Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus. Aí fica querendo o quê? Salvar a alma. Ah, vamos salvar a alma, vamos salvar a alma. Para que salvar a alma? Você não vai... No dia que a carne tombar, a alma tomba também. Porque quem se salva é o espírito, não é a alma. E o 30, que nós já lemos, né? Se nós já lemos o 30, era 3 versículos só. Então vamos partir para o próximo assunto. Volta um pouquinho, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 37. Mais 3 versículos só também aqui, viu? Mateus capítulo 10. Aliás, desculpa, é um versículo só. Mateus capítulo 10, versículo 28. Aqui. Não tem mais. Isso foi o que Jesus respondeu. Não temas. Os crentes se amarram nesse versículo aqui, ó. Os pastores, né, para levar a igreja no erro, eles se amarram nesse versículo aqui. Presta atenção, então vamos prestar bem atenção no que nós vamos ler. Jesus respondendo, né? Não temas os que matam o corpo. Ele está falando, você não tema os que matam o corpo. Você não precisa ter medo deles. Você não precisa ter medo. Não temas os que matam o corpo e não pode matar a alma. Presta atenção. Não pode matar a alma. Temei, ele vai dizer por que não pode matar a alma. Ele vai dizer, né? Tem 2 pontinhos aqui. Dizem que quando tem esses 2 pontinhos, é que ele vai explicar o porquê que não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer. Presta atenção para você não se enganar. Querer salvar a alma. Presta atenção. Temei antes aquele que pode fazer perecer. Acabou. Perecer. Ele está falando aqui, teme a mim. Eu posso fazer perecer a alma. Aonde? Vamos ver aonde. Perecer aonde? No inferno. O que é que eu falei no começo do vídeo? Inferno é o quê? É a cova. Inferno, Sheol, mundo dos mortos. Põe no Google aí, ó, o que é, no grego, o que é inferno. Vai aparecer a lista lá. Cova, Sheol, mundo dos mortos. Vai aparecer lá. Inferno, no grego. Que a Bíblia foi escrita em grego. A Bíblia toda foi escrita em grego. Né? E vai aparecer isso aí. Temei. O que é que Jesus respondeu? Eu vou atualizar o software. Né? Mata o corpo e não pode matar a alma, não pode matar os desejos. Temei. Aí ele vai dizer por quê? Temei antes aquele que
fazer? Perecer. Então a alma perece junto com a carne, com o corpo. Temei a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer. Aonde? Na cova. É para onde vai a alma. Perecer. No inferno, que é a cova, tanto a alma como o corpo. Os dois vão para perecer. Os dois vão para a cova. Os dois vão para o inferno. Os dois. Tanto a alma como o corpo. Você entendeu? Versículo 28. Vamos ler de novo? Já que nós temos tempo, né? Nosso tempo está bom hoje, tem 30 minutos. Não temas o que mata o corpo, e não pode matar, tirar os desejos, os prazeres, né? Temei antes aquele que pode fazer perecer na cova. Aqui está inferno, na sua Bíblia está inferno. Mas inferno, procura no Google aí, ó. É cova. Perecer, eu vou só atualizar o software. Aquele que pode fazer perecer na cova tanto a alma como o corpo. Então, meus amados, não adianta você dizer que vai salvar a alma. A alma são os prazeres, são os desejos do corpo, da carne, são os sentimentos, são coisas da alma, é coisas do corpo, da alma. A alma e a carne trabalham junto. O que faz separação é o espírito, porque tudo tem que passar pelo espírito. São isso aí, meus amados. Agora, abra sua Bíblia em Hebreus. Tem mais duas passagens aqui. É rápido. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Ainda dentro de pouco tempo. Pouco tempo esse que no sistema religioso já se passou 2000 anos e ele não veio ainda. Porque ainda de dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Paulo pregando aos hebreus e eu pregando ao Brasil, né? Que Paulo afirmando para os hebreus, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá. E quem era que viria? Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Não era o Cristo ressuscitado, ó. Não era o Cristo ressuscitado. Era o Filho do Homem, Jesus de Nazaré. E Paulo está afirmando para os hebreus, ó, dentro de pouco tempo, se eu atualizar o software aqui, ó, o software, né? Porque dentro de pouco tempo, Jesus de Nazaré virá e não tardará. Não era o Cristo ressuscitado a quem a igreja pertence. Quando eu chamo você para participar desse banquete, esta palavra que nos mostra quem é o nosso Deus, eu não estou falando besteira. É porque a palavra nos mostra quem é o nosso Deus. Porque a igreja, ela pertence ao Cristo ressuscitado e não a Jesus de Nazaré. E quem prometeu vir? Jesus de Nazaré. E não foi para a igreja, foi julgar judeu. A igreja não entende isto. Então a igreja precisa conhecer o Deus que ela diz que serve, o Deus que ela diz que adora, que clama. Ela precisa conhecer. Porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E não tardará. Versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo
viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraze a minha alma. Ou seja, eu vou só atualizar o software. 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz o meu prazer. Eu não terei prazer nele. Se o homem não vive pela fé, ele retrocede à lei, vive na lei. Jesus morreu na cruz, pagou os pecados, sacrificou, fez tudo o que Jesus tinha que fazer, ele fez tudo. O Cristo ressuscitado, ele anulou a lei, tudo quanto é de mandamento, de lei, ele anulou. E pôs a igreja dele na graça. A graça retrocedeu. Vive na lei. Ele não tem o quê? Prazer na igreja. Entendeu? É difícil de entender isso. Ele não tem prazer. 8. Que o calma é prazer. Prazer, se eu falar em prazer, está falando de alma. Não está falando de espírito, está falando de alma. Prazer é alma. 39. Nós porém, não somos dos que retrocedem. Então, nós que vivemos na graça, nós não somos daqueles que retrocedem para a lei. Não. O cristão fiel e verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele não retrocede para a graça. Então, é no cristão verdadeiro do que Cristo tem prazer. Cristo tem prazer naquele que vive a graça e não retrocede para a lei. Não retrocede para perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Para nós, no Evangelho, é na graça de Cristo, que nós temos o prazer, a alma tem o prazer de viver longe o quê? De Satanás, de demônio. Então, é isso aí. A alma tem prazer. O cristão que vive por fé, pela fé, na graça de Deus, a alma dele tem o prazer e não retrocede para a lei. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28 também, 28, 29 e 30. Uh, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus, daqueles que são chamados, né? Vamos repetir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A igreja de Cristo, eu vou falar bem, a igreja de Cristo, ela não foi chamada para a lei, ela foi tirada da lei. Então, a igreja, ela foi chamada, foram chamados segundo o propósito dele. Qual era o propósito de Deus? Que a igreja servisse em graça, vivesse em graça, fora da lei. 29.
Porquanto aos que de antemão conheceu, né, também os predestinou. Olha que palavra bonita. Porquanto aos que de antemão conheceu. Qual foi os que de antemão eles conheceu? O Espírito, no céu ainda. Não foi aqui na terra. Deus não nos conheceu, Jesus não nos conheceu. O Cristo ressuscitado não nos conheceu aqui nessa terra. Ele nos conheceu aonde? De antemão, no céu. Mas isso são coisas que não são pregadas dentro das igrejas, né? Conheceu também os predestinou. Ou seja, você vai lá na terra participar de carne e sangue como Jesus participou. Você vai lá na terra, né, como Cristo participou de carne e sangue, né? Que a palavra é Cristo. Jesus era a carne de Cristo. Então você vai lá na terra, já predestinado, você vai lá na terra, você vai participar de carne e sangue, que nós não somos uma carne com experiência em espírito. Nós somos espírito primeiro, com experiência em carne. Essa é a vida do cristão. E ele disse aqui, aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem. A imagem de quem? A imagem de Deus. A sua imagem, para ser conforme a imagem de seu filho, do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. Não era em todos. Muitos irmãos. E no versículo 30, para encerrar, ele diz assim: e aos que predestinou, essa palavra está cortada das igrejas que tem por aí. Está cortada. O pastor não lê isso aqui. E os que predestinou, a esses também chamou. A esses também chamou. E os que chamou, a estes também justificou. Não é que vai justificar. A palavra está dizendo aqui, justificou. Está no pretérito presente. Justificou. Não vai justificar. Não. Está no pretérito presente a palavra aqui. Mas, infelizmente, os doutores da lei aí, os teólogos, eles estudou não sei para quê. Porque eles não sabem, eles não entendem nada de pretérito, não entendem nada de nada. Eles entendem todas as línguas, menos isso aqui. Eles entendem o judaico, o saravaico. Eles entendem tudo, menos isso aqui. Predestinou, justificou, né? Que está do pretérito presente. A palavra foi escrita há quase 2000 anos atrás. Então, há quase 2000 anos atrás, nós já estávamos justificados, né? E aos que justificou, a esses também glorificou. No pretérito presente também. De 2000 anos atrás. Justificou. Então, meu amado, como que eu posso ler uma palavra dessa? Entender uma palavra dessa? E como eu falei no começo, não me apaixonar por ela. Quando eu ouvi esta palavra, uma palavra que eu não ouvia dentro da chamada igreja, aí quando essa palavra abriu na minha mente, me apaixonei por ela e hoje eu vivo apaixonado por essa palavra. E se você é um cristão real, um cristão que é guiado pelo Espírito Santo, esta palavra com certeza vai deixar você apaixonado. Então, meus amados,
eu aceito esta palavra, eu recebo esta palavra foi para mim. Então, se você aceita essa palavra, se você recebe esta palavra, se esta palavra é para você, porque você é um filho de Deus, um filho dono, não é herdeiro, não é herdeiro, dono das promessas de Deus. Amém? Paz e graça, até quinta-feira, assim Deus permita. Amém?